E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar um novo tipo de integral, mais um método de integração. Dessa vez a gente vai apresentar as integrais de linha, ou, né, também chamada de integrais de caminho. E para isso a gente precisa de dois ingredientes, né, para poder dar início a esse processo de integração. A primeira coisa que a gente precisa é de um campo. Esse campo é um campo vetorial, então campo F é descrito por um campo escalar, essa coordenada aí, para um campo vetorial bidimensional, mais um outro escalar vezes uma coordenada j, seja um vetor mn. E de uma curva. Essa curva, ela geralmente vem parametrizada. Então, uma curva C R de t. Essa R é um vetor. Ela é parametrizada xt chapéu mais y chapéu, nosso vetor xy. E aqui o elemento de caminho, consequentemente, vai ser o vetor dx dy. Okay? A definição integral de linha vai ser uma integral sobre um caminho C, né, sobre essa curva, do campo vetorial escalar elemento de caminho. Então, pela definição, integral sobre a curva do vetor mn escalar vetor dx dy. Ou simplesmente a integral sobre c de m dx mais n dy. Tá? Então a gente precisa discutir, tá, três coisas, né? O que a notação significa e como as integrais de linha se comportam, né? Como calculá-las e quais são as propriedades e notações. Então, a primeira coisa é tentar entender, então, como que uma integral de linha se comporta, né? E como que ela vai surgir, né? Então, primeiro a gente vai fazer verificar. Temos aqui vetor, vetor, vetor de cima, f, baixo delta r. E aqui eu tenho o ângulo θ. Então, aqui a gente encontra uma força F que ela está sendo aplicada sobre um deslocamento ΔR. Tá? O trabalho na física é a força vezes a distância, mas apenas a componente da força na direção do deslocamento realiza qualquer trabalho. Então, o trabalho, do ponto de vista de definição da mecânica, né? Trabalho W é igual a atribuir uma variável, vai ser igual ao módulo da força vezes a projeção, né, cosseno de θ, desse elemento, módulo de ΔR. Tá? É a projeção da força aplicada no sentido de deslocamento, que simplesmente é o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá? Então, para uma variável, tá? uma força variável aplicada sobre uma curva, tá? O trabalho total é encontrado somando os pedaços infinitesimais. E aí a gente vai acabar caindo em uma integral, tá? Uma integral de linha, já que essa soma é realizada sobre a curva, né? Então essa integral de linha vai ser denotada como
integral sobre a curva C desse campo escalar, não, esse campo vetorial, perdão, que aqui no caso é a F, né? Produto escalar com elemento de deslocamento, tá? Então, se a gente tentar verificar num exemplo, né, de força, a gente tem um caminho, né? E aqui a gente tem forças variáveis. Então, nesse ponto, a gente tem uma força para cá, e o objeto está se deslocando para cá, puramente em dx. Depois aqui, tem uma força para cá, objeto sempre tangente, dr sempre vai ser tangente à curva, né? Tem uma força para cá, deslocamento para cá. Força. Aqui a gente está totalmente só na coordenada x, né? Mas vamos deixar em dr, vai. F, dr, F, dr. Então aqui a gente tem forças variando e elementos de caminho variando também. Então, a gente, para esse tipo de situação, né, a gente não adianta calcular o produto escalar direto, mas sim realizar a integral sobre ele. Tá? E aí a segunda questão é como que a gente pode calcular uma integral de linha, né? Então a gente vai fazer passo a passo, né? Mostrar os passos a partir de alguns exemplos. Por exemplo, eu vou calcular I, que é a integral sobre a curva C, de x quadrado y dx mais x menos 2y dy. Tá? Isso é sobre a parte da parábola y igual. Então, a nossa curva é a parte da parábola y igual a x quadrado de 0,0 a 1. Esse é o caminho. Tá? Então, primeiro a gente precisa parametrizar a curva. A gente já sabe como parametriza, né? As curvas. Aqui eu vou tomar x como t e vou tomar y como t quadrado. Imediato, né? E aqui, para a nossa situação, né? O t varia entre 0 e 1. Tá? E aí a gente tem a curva parametrizada. Agora note que a gente especificou, né, o intervalo de t para conseguir exatamente a parte da curva que a gente está procurando. Então, se a gente deixasse em termos de x quadrado, a gente teria o domínio inteiro. Não é isso que a gente quer. Ou a imagem inteira, né? A gente quer só a região de 0 a 1, né? 0 a 1, 1. Então, é importante parametrizar o intervalo. Depois, a gente precisa calcular as diferenciais de x e y em função do parâmetro, né? Então, dx é simplesmente dt e dy vai ser 2t dt. E finalmente a gente vai substituir, né, todo mundo na integral e a gente vai calcular simplesmente uma integral simples de uma única variável, né, da maneira padrão. Então, a gente vai ter a nossa integral, vai ser uma integral de 0 até 1 de t quadrado vezes t quadrado dt mais t menos 2t quadrado dt. Simplificando isso, vai ser a integral de 0 até 1 de t a quarta mais 2t quadrado. Aqui não é dt, né? Aqui é 2t dt. Né? Era dy. Aqui é 2t dt. 2t dt. Simplificando isso, a gente vai ter t a quarta mais 2t quadrado.
menos 4 t ao cubo dt. E essa integral vai dar, ela é trivial, né? A gente pode calcular direto como uma integral simples. Vai dar menos 2 sobre 15. Mais um exemplo. E aí a gente vai ter um exemplo de integral de linha que depende, né, do caminho sempre, né? Então, exemplo 2, calcular a mesma integral, tá? Do exemplo anterior, né? Só que aqui, o C, ele vai ser simplesmente uma linha reta. Uma linha reta que vai de 0 a 0 até 1, tá? Então, vai ser... o caminho é diferente. Então, na hora de parametrizar a curva, o parâmetro é diferente, né? O parâmetro aqui, eu posso tomar simplesmente x igual a t, y igual a t, tá? E aqui, de novo, né, o t varia de 0 a 1. As diferenciais, a gente vai ter dx é simplesmente dt, e dy também é simplesmente dt. Okay? Então aqui a integral vai ser simplesmente a integral de 0 até 1 de... cadê a integral anterior? Reduzir um pouco. De t quadrado. T quadrado vezes t dt mais t menos 2t dt. Simplificando isso, a gente vai ter integral de 0 até 1 de t ao cubo menos t dt, né? E aqui também a gente caiu numa integral simples, né? Isso aqui vai dar menos 1/4. Ok? Então, note que existe, né, uma diferença, um valor diferente entre as duas integrais. Então, o exemplo 1 e o exemplo 2 não deram a mesma coisa. E isso ilustra um fato bem importante, que, em geral, as integrais de linha dependem do caminho. Depois a gente vai aprender como, né, a gente pode verificar os casos que a integral de linha vai ser independente do caminho. E aí a gente consegue simplificar para integrais simples, né? Ou então converter caminhos complicados para caminhos mais simples. Mais um exemplo. E a ideia agora é ver integrais de linha que são independentes da parametrização. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma integral, tá? Usando uma parametrização diferente da C, só que sobre a mesma região, tá? A mesma região da primeira curva. A parábola que vai de 0, 0 até 1, tá? Mas a gente vai mudar a parametrização. Então, uma nova parametrização vai ser x igual a seno de t. Obviamente, essa não é a primeira parametrização que a gente escolhe porque ela é mais difícil, né? E y é seno ao quadrado de t. E aqui no nosso caso, né? Então o t vai variar de 0 até, diz aqui, y varia de 0 a 1, né? E x também. Então t varia de 0 a π sobre 2. Tá? Portanto, aqui agora a gente precisa calcular as diferenciais, né? Então, dx é cosseno t dt. E dy é 2 seno t cosseno t dt. Tá? Aqui é só apliquei regra da cadeia, né? Então, a nossa integral
reescrita, né? Como uma integral de 0 até π sobre 2 de seno a quarta t, cosseno de t, dt, mais seno de t menos 2 seno ao quadrado de t vezes 2 seno de t cosseno de t dt. Bom, aqui a gente nota por que a gente escolheu a primeira parametrização, né? Ela é bem mais simpática de calcular. Essa segunda parametrização, ela é bem mais chatinha, a gente precisa fazer uma série de substituições, né? Se a gente puder fazer assim, pode ainda simplificar isso aqui, né? Então, a integral vai para π sobre 2 de seno a quarta de t mais 2 seno ao quadrado t menos 4 seno ao cubo de t, tudo isso vezes cosseno de t dt. Essa integral vai dar seno a quinta de t sobre 5 mais 2 terços de seno ao cubo de t menos seno a quarta de t. Tudo isso calculado de 0 a π sobre 2. Né? A gente substituir, simplesmente vai dar menos 2 sobre 15. Que é exatamente a mesma coisa que deu no exemplo 1. Né? O mesmo valor do primeiro exemplo. E ilustra um outro ponto importante, que a reta, né? a integral de linha, independe de como a curva é parametrizada. Né? Desde que os limites estejam certos. E desde que abranja o mesmo caminho, a escolha da parametrização é irrelevante. Obviamente, a gente vai escolher uma parametrização muito mais próxima do exemplo 1, que é muito mais fácil de calcular do que uma coisa bizarra dessas, né? Mas a ideia é que existe uma independência da parametrização. Então, a terceira última coisa importante são as propriedades e as notações da integral de linha. Elas são independentes de parametrização, então essa é a primeira propriedade. Então, elas independem da parametrização. Segunda é que se a gente reverte a direção da curva, né? Se revertemos a direção da curva, então a integral linha muda de sinal. Tá? Seja uma integral sobre menos c de f escalar dr é igual a menos a integral sobre c de f escalar dr. Tá? E aí, no caso do menos c, ele significa que é a mesma curva, tá? Ela está sendo percorrida, mas numa direção oposta. E, pela propriedade,
é que se C é fechada, isso é mais uma notação, né? Então, nós usamos para disso é a notação, né? Usamos a notação integral sobre C, com o círculo aqui no meio, de f escalar dr. Tá? Isso significa, né, que a gente está integrando uma curva fechada, né, sobre C, o nosso campo, né, m dx mais n dy. Tá? Mais um exemplo. É calcular a integral i igual a integral sobre c de y dx mais y dy, onde, né, onde o c é uma curva, a gente está plano cartesiano. Nesse plano, a gente tem um quadrado. Só que eu vou primeiro do eixo, tá? Do eixo y até um ponto 1. Eu saio de 1. A primeira curva. Primeiro caminho, eu vou de 0,1 até 1,1. Depois, eu vou de 1,1 até 1,0. Esse é o caminho. Então, aqui a curva ela tem dois pedaços. Então, a integral total, né, vão ser duas integrais, né? Então, vai ser a integral sobre C1 de y dx mais 2y mais uma segunda integral, só que sobre C2, da mesma função. Né? Dx. Tá? Aqui a gente vê que a gente não precisa, né, introduzir uma nova variável t para fazer a parametrização. Na primeira curva, a primeira parametrização, C1, vai ser simplesmente y igual a 1. E a gente pode usar x como próprio parâmetro, né? Então, x é parâmetro e x varia de 0 a 1. Portanto, as diferenciais dx é dx mesmo. Não precisa introduzir uma nova variável. Dx é dx mesmo. E dy é 0. E aí, se a gente substituir na integral, a integral vai dar x mais 2y dy. Perceba, dy dá 0, então toda essa parte corta, né? Não importa. Só importa o y dx. Y é 1. Então isso aqui vai ser simplesmente a integral de 0 até 1 dx, que é 1. Tá? Essa é trivial. Para a segunda curva, a segunda parametrização, a gente vai tomar x como constante, igual a 1. E agora y ele vai variar de 0 a 1. Então, aqui varia de 0 a 1.
A consequência aqui dx é zero. E dy é dy mesmo. Tá? Então, a segunda integral. A gente zera esse primeiro elemento, já que dx é zero. A gente só usa esse segundo elemento e substitui, né? Então, a gente está falando aqui, a integral, ela está indo de 1 até 0 e não de 0 até 1, né? A gente está diminuindo em y, né? A gente está nesse caminho aqui. Então, a integral vai de 1 até 0, de 1 mais 2y dy. Essa integral é a mesma coisa que menos a integral de 0 até 1. A gente inverteu a direção, né? Então muda o sinal. De 1 mais 2y dy. Isso vai dar menos 2. Então a gente consegue que a integral total, né? A primeira é a soma das integrais sobre os dois caminhos. Então, 2 menos 1. Tá? Esse é o resultado. Então eu vou deixar um exercício. O exercício é o seguinte. 2 exercícios. I, que é a integral sobre C de y dx mais x mais 2y e y, onde C é a curva mostrada. E a curva é exatamente a mesma curva que a gente pôde calcular. Aqui. Essa aqui é a curva. Tá? Então, mas y d. A ideia é fato a gente poder seguir de novo, né? Tentar verificar, fazer o mesmo caminho. A ideia, exatamente, uma vez que a gente já realizou isso, esse exercício eu não vou resolver, né, no próximo vídeo, porque ele está resolvido, acabei de resolver ele, mas é importante a gente tentar, né, refazer. E o segundo que é o que eu vou resolver, seja f igual a menos x i menos yj, esboce esse campo escalar, esse campo vetorial. E eu descreva palavras. Tá? Então, o primeiro exercício é repetir, né, o que eu acabei de fazer, já que ele abrange, né, as propriedades da linha. Segundo exercício, a gente vai fazer. Era isso por hoje e até o próximo vídeo.